Esse episódio de Solo Leveling foi Subarashi. Que episódio sensacional. A animação, a direção, a trilha sonora, tudo perfeito. Simbora pra mais um recap dessa obra de arte. O episódio já começa cheio de ação. O Jinwoo estava lutando contra a cavaleira do episódio passado. Entre golpes e esquivas, o Sun pegou ele pelo pescoço. E quando estava prestes a finalizar, o cavaleiro pediu arrego, se rendeu e pediu para que sua vida fosse poupada. O Sun tira seu capacete, longos cabelos roxos e uma franja alinhada. Aquele cavaleiro, na verdade, era uma linda garota. O Sun fala que primeiro eles atacam e depois imploram pela vida. E isso depois de todo o seu povo ter sido dizimado. Ela fala que o dever de um cavaleiro é proteger o seu lorde. Por isso ela sabe que eles ficaram felizes se ela continuar viva. Bom, o Sun deixa isso pra lá. Coloca sua adaga no inventário e dá as costas pro inimigo. Lógico que ela iria aproveitar dessa brecha pra atacar. No entanto, foi parada pelo Tusk. Na mesma hora, ela ficou de joelho pedindo perdão. Se sua vida fosse poupada, ele teria o que ele quisesse. Sendo assim, o menino Subarashi pergunta se ela sabe onde está a permissão para o próximo andar. Ela responde falando que seu clã mantém posse dessa permissão. Como Jinwoo não matou ela, será uma honra entregar pra ele. Ela também sabe onde estão as permissões dos andares superiores. Se o Sun garantir a sua proteção e a proteção do seu clã, ela pode lhe mostrar o caminho. Daí o Sun chega bem perto do rosto dela, esbanjando uma aura assassina e pergunta se ele realmente pode confiar nela. Gaguejando, ela fala que nunca mentiria pra ele. Sendo assim, o Jinwoo aceita. Mas antes de mais nada, ele pergunta o que diabos ela é. A cena corta pra Ilha Jejum, onde uma pequena cidade havia sido dizimada por uma única formiga. De volta pro Jinwoo, a garota responde ser filha mais velha do clã Hadiru. Seu nome é Essio. Mas essa não era a resposta que o Jinwoo estava esperando. Ele esperava descobrir algo sobre o sistema, algo além do que o Baruka havia dito. Sendo mais direto, ele pergunta se ela escuta vozes na sua cabeça, uma voz que manda ela matar humanos. Ela fala que não, mas ouve ordens diferentes. Proteja esse lugar. O Sun pergunta quando isso começou. Ela fala que foi a partir do momento que eles chegaram ali. Antes disso, eles estavam no reino dos demônios, mas um dia simplesmente apareceram nesse lugar. O Sun pergunta o que eles estavam fazendo no reino dos demônios. Semelhante aos monstros anteriores, ela começou a bugar. Ela diz que estava se preparando para uma guerra contra um inimigo tão forte que havia sido necessário unir todos os demônios para enfrentá-lo. Até que simplesmente deu tela preta na garota e ela desmaiou. Na guilda era mostrado os registros de combate e da avaliação de danos causados por uma única formiga, em uma ilha próxima à fronteira do Japão. Nessa brincadeira, 294 civis foram mortos. 108 caçadores foram mobilizados para conter essa ameaça. Dentre eles, 4 rank E morreram em combate, um de rank C e um de rank B. Um caçador de rank A, que havia chegado um tempo depois que as mortes haviam ocorrido, foi responsável por desferir um golpe crítico e finalizar a formiga. Nos é dito que o ataque ocorreu a 120 km da Ilha Jejum. Se as formigas ganharem domínio de voo, poderão chegar ao continente. O presidente Go pediu uma convocação de operação conjunta com o Japão, e os países vizinhos devem aumentar o nível de ameaça, pois com sua autoridade ele dá início à 4ª operação de ataque à Ilha Jejum. De volta ao castelo demoníaco, a Essio pediu desculpas. Afinal, ela não sabe por que havia desmaiado daquela maneira, enquanto estava sendo carregada pelo Tusk. O Sun pergunta se ela estava bem. Ela agradece pela preocupação do menino Subarashi, mas que nada, ele só estava sendo educado, esse safado. Dito isso, eles finalmente haviam chegado no castelo do clã Hadiru. O rei, quando viu Jinwoo, ficou cagado de medo. Ele pergunta se a Essio não está vendo. A sombra dele estava carregando uma horda de soldados. O Sun fica impressionado dele conseguir ver suas sombras. O rei aponta e fala que caso Jinwoo esteja enganando a sua filha para tomar seu castelo, não vai sair vivo desse lugar. Mas o Sun responde falando que havia feito um acordo com ela. Em troca da permissão, ele não machucaria ninguém. O rei soube que o Vulcano e o Metus haviam sido mortos. Ele sabe que não tem a mínima chance contra o Jinwoo. Por isso ele lhe entregou a permissão, né? Toma aí, leva pra você. E o rei manda que ele vá embora. Mas o Jinwoo fala que vai levar a filha dele junto. Afinal, ela sabe onde estão as permissões dos próximos andares. O rei permite que ela vá, mas o Jinwoo tem que garantir a sua segurança. Bem no ouvidinho, o Jinwoo fala que tá contando com ela. Corada ela já tá. Em um laboratório, alguns médicos examinavam o corpo de uma formiga, até que alguém chega chamando o mestre da guilda. De volta ao Jinwoo, que já havia completado o andar de número 89. O Igris e o Tanque havia subido de rank, agora podendo se comparar a caçadores de rank S e rank A. Daí o Jinwoo manda que a Essio vá pra casa. Do andar 90 pra cima, as forças dos monstros nem se compara com os andares inferiores. A Essio fala que é mais sensato barganhar pela permissão, mas o Jinwoo pergunta se ele fosse fraco, ela teria feito algum acordo com ele? A resposta é bem simples. Os demônios nobres estão sempre disputando por hierarquia, mas agora o Jinwoo está prestes a colocar o clã Hadisu no topo. A Essio pergunta do porquê ele havia poupado a sua vida. O moleque simplesmente vira e fala que é porque havia gostado dela. A coitada ficou
tímida. Mas isso é porque ela lhe lembra o Jin-Woo. Novamente, ela manda que a Aesio volte pra casa. Daí ela pergunta se é tão inútil assim. O Subarashi pega no ombro dela e fala que ela não é inútil. Apenas achou que seria perigoso. E ela havia sido ótima até ali. No entanto, ela fala que vai continuar. Ela quer ver com seus próprios olhos o que o Jin-Woo vai realizar. Ele não teve outra escolha a não se aceitar. Como a Aesio havia dito, o nível de dificuldade aumentou nos andares superiores. Não somente em força, como também cada grupo de monstros estava em um nível mais alto. Mas o Sun continua avançando. Haja o que houver, ele precisa juntar os ingredientes para o Elixir da vida. O Choi e a caçadora Chanhye haviam sido convocados para a quarta raid na Ilha Jejum. Além deles, o presidente Baek Yong-ho também havia sido convocado. Assim como todos os caçadores Rank S da Coreia. Além de ser uma operação conjunta com o Japão. A Chanhye pergunta se a data já havia sido marcada. É dito que estava sendo decidido para definir a estratégia utilizada. Hoje eles terão uma reunião com a maior guilda do Japão. Dito isso, Jin-Woo havia chegado no último andar do castelo demoníaco. De repente, uma pressão intensa é sentida. Cruzando as nuvens, um enorme dragão surge. Montado em suas costas estava o monarca demoníaco, conhecido como Baran. Sua aura era tão impressionante que o Jin-Woo estava se perguntando se ele realmente poderia vencê-lo. Sua sede de sangue estava deixando a Aesio paralisada. O dragão pega altitude. O Baran abre vários portais. O sistema começa a notificar várias e várias notificações. Um enorme exército de demônios aparece. A Aesio fica desesperada. O Jin-Woo ativa sua habilidade Domínio do Monarca. Ele manda que suas sombras apareçam. O tanque é o primeiro a saltar para cima daqueles demônios. O Iron sai arregaçando com seu machado. O Igris sobe nas costas do Tusk e simplesmente incinera vários demônios de uma vez. A Aesio fica admirada. Ela nunca imaginou que o Jin-Woo poderia lutar dessa maneira. No entanto, eles estão lutando contra o Baran, o monarca demoníaco e governante desse lugar. Enquanto o Jin-Woo não passa de um mero intruso prestes a ser eliminado. Ela não sabe de qual lado vai ficar. O Baran cospe uma bola de energia nas nuvens e faz tudo dentro do raio de alcance ser destruído. Aqueles raios facilmente eliminavam as sombras do Jin-Woo. A Aesio quase havia sido atingida, mas no último segundo foi protegida pelo Jin-Woo. Ele percebe que aqueles relâmpagos não são comuns. Mesmo que seus soldados possam voltar, receber mais desses raios fará sua mana se esgotar rapidamente. Antes que isso aconteça, ele parte para cima do Baran, usando sua furtividade e habilidade de arrancada. Ele tenta cortar as asas do dragão, mas seu ataque havia sido bloqueado, sendo brutalmente arremessado contra o chão. O Baran dispara uma onda de energia. O Jin-Woo, percebendo que seria atingido, pede ajuda ao Tusk e ao Igris. O Tusk dispara uma onda de fogo. Vendo que seu ataque não estava fazendo efeito, ele utilizou o Orbe da Vareza para aumentar seu poder de ataque. O ataque do Baran é dissipado, e o dragão tem sua cabeça cortada pela lâmina do Igris que havia sido arremessada pelo Jin-Woo. Com isso, o Baran despenca lá de cima. O Jin-Woo fala que já estava ficando cansado de tanto olhar para as nuvens. Agora o combate vai ser no mano a mano. Agora de volta para a associação. Essa linda moça se chama Hanekawa, membro da guilda Snowdream. Esse camarada aí é o líder da guilda, Goto Ryuji. É dito que a guilda Snowdream conta com 7 caçadores de Rank S, sendo ela a maior guilda do Japão e considerada a segunda maior de toda a Ásia. Indo diretamente ao ponto. Nessa operação há 2 pontos cruciais. Uma é a expectativa de vida das formigas. Após a sua oclusão, ela vive por mais ou menos 1 ano. Se eles matarem a formiga rainha, dentro de 1 ano todas as formigas restantes morrerão. Já o outro se diz respeito ao comportamento delas. Pelas 3 raids anteriores, já se sabe o que atrai as formigas, os inimigos mais fortes. A respeito dessa estratégia, dos 12 Rank S da guilda Snowdream, 10 irão participar, incluindo o mestre da guilda. Eles irão atrair todas as formigas até eles. Enquanto isso, a equipe da Coreia deve matar a formiga rainha. O chefe Won fala que eles irão lutar com dezenas, se não milhares de formigas. O Goto fala que eles são apenas uma distração. A simulação de A mostra que esse é o plano com maior taxa de sucesso. Sendo assim, o presidente Gon aceita o planejamento tático dessa estratégia. De volta ao campo de batalha, os demônios estavam sendo massacrados. Ainda assim, são tantos que mal dá tempo do Jin-Woo recuperar sua mana usando poções. O Baran dispara e o Tusk defende. O Igris e o Iron avançam. O Tusk se vê obrigado a desviar a direção daquele ataque. O Iron é empunhalado na cabeça. O Igris tem seu golpe bloqueado. O Jin-Woo se aproveita dessa distração para fazer um ataque fatal. Ainda assim, também havia sido bloqueado, sendo pego pelo Baran. Quando estava prestes a ser morto, ele foi salvo pela barreira do Tusk. O Jin-Woo afunda suas adagas. O Igris corta uma das suas mãos. O General Orc segura ele pelas costas. Entretanto, todos foram mandados para longe com a onda de choque da explosão causada pelo Baran. Com isso, toda a mana do Jin-Woo havia sido acabada. O Baran invoca 2 espadas. A chuva se intensifica. Ambos se colidem. A troca de golpes aqui é sincera, com o Baran levando vantagem no embate. O impacto de cada golpe faz o cenário se abalar.
Em uma sequência de ataques, o Jinro acaba perdendo suas adagas. Em um momento de distração, ele é brutalmente golpeado, conseguindo se defender por muito pouco. Ainda assim, a força do Baran é extremamente superior. Ele se prepara para finalizar o Jinro. Nesse momento, uma lança é arremessada. A distração perfeita que o Jinro precisava. Agora ele vai fazer valer a pena tudo que ele havia colocado em força e no toque dominador. Logo, o Baran tem seus dois braços arrancados. Antes que seu ataque fosse disparado, o Jinro socou sua mandíbula com tanta força que a cabeça explodiu. O ataque do Baran tinha tanta força quanto uma ogiva nuclear. Com isso, a derrota do Baran, o monarca demônio, foi confirmada. O Jinro cai no chão exausto. Daí ele pede para que a Ezio volte para casa e diga ao seu pai que agora por diante o clã Hadisu é quem manda nessa área. Ela se alegra, mas fala que não é Hadisu, é Hadiru. Rapaz, que episódio brabo. E ainda teve gente que não gostou.